A vida inteira você acreditou que o medo estava aí para te proteger. E se eu te dissesse que o medo, na verdade, foi o maior ladrão dos seus sonhos? Ele fez você trabalhar duro em empregos que odiava, desperdiçar oportunidades incríveis e acreditar que não era capaz. O mais absurdo é que isso não aconteceu por acaso. Você foi programado para ter medo desde criança. A grande questão é, até quando vai deixar essa mentira controlar sua vida? Eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. O medo não é o verdadeiro inimigo. Ele é apenas um sintoma. O que realmente destrói sonhos é a ignorância. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque simplesmente não sabia como funcionava? Você queria investir, mas não entendia direito, então ficou paralisado. Você pensou em mudar de carreira, mas não sabia o que esperar, e aí desistiu antes mesmo de tentar. O vazio de conhecimento cria preocupação, e a preocupação vira medo. É um círculo vicioso que prende milhões de pessoas todos os dias. Eu mesmo já vivi exatamente isso. Quando estava no Corpo de Bombeiros em Toronto, eu sonhava em ter meu próprio negócio. Mas havia um problema: ninguém largava aquele emprego. Era seguro, era estável, e eu tinha medo de ser a exceção. Só a ideia de entregar meu pedido de demissão fazia meu coração disparar. Eu ficava imaginando tudo que poderia dar errado. E sabe qual era a verdade? Eu não entendia o suficiente para enxergar o que poderia dar certo. O medo não estava me protegendo, estava apenas me paralisando, porque eu não tinha conhecimento para substituí-lo por confiança. É interessante observar que, depois dos 35 anos, esse mecanismo fica ainda mais forte. A maioria das pessoas já construiu uma vida baseada em hábitos, crenças e responsabilidades. E quando o desejo de mudar aparece, a primeira reação é sempre o medo. E se eu falhar? E se eu perder o pouco que já tenho? E se rirem de mim? Essas perguntas corroem como ácido, mas repare, todas elas nascem da falta de entendimento. Não é o perigo real que assusta, é o que você imagina sem ter informação suficiente para avaliar. A ciência mostra isso com clareza. Estudos da American Psychological Association apontam que a maioria dos medos financeiros não vem da situação real da conta bancária, mas da percepção distorcida que a pessoa tem sobre o futuro. É como se a mente preenchesse as lacunas com o pior cenário possível. E quando você acredita nesse cenário, o corpo reage como se fosse verdade. A ansiedade aumenta, o coração dispara, o estômago fecha. Tudo porque você não tinha dados, conhecimento ou clareza suficientes para enxergar outras possibilidades. Eu me lembro nitidamente do dia em que um mentor me apresentou o livro Think and Grow Rich. Aquilo foi como abrir uma janela em um quarto escuro. Eu percebi que o medo que me dominava não tinha fundamento sólido. Era apenas a consequência da minha ignorância sobre como a mente funcionava, sobre como as leis do universo operavam. Quando eu comecei a estudar, algo dentro de mim se fortaleceu. Eu não eliminei o medo de imediato, mas percebi que podia substituí-lo. Cada página lida era um tijolo de confiança colocado sobre o terreno que antes era vazio. Que aqui está uma pergunta que talvez mexa com você. Será que os seus maiores medos não passam de buracos de ignorância na sua vida? Você teme investir porque não entende sobre investimentos. Você teme abrir um negócio porque não compreende o processo. Você teme mudar de cidade porque não pesquisou o suficiente. Não é o risco que te assusta, é o desconhecido. E quando você ilumina o desconhecido com conhecimento, o medo perde o poder. Esse é o motivo pelo qual eu digo que ignorância é o verdadeiro inimigo. O medo é só a voz dela. E a única arma contra isso é o entendimento. A cada nova informação, a cada estudo, a cada mentor que você escuta, o medo se dissolve como neblina diante do sol. O segredo é nunca parar de aprender, porque o momento em que você para de estudar e de buscar clareza é o momento em que o medo volta a crescer. E quando isso acontece depois dos 35, o peso parece ainda maior, porque agora não é só você que depende de suas escolhas, mas sua família, seus filhos,
sua estabilidade. Então, o que realmente vai libertar você não é fingir que não tem medo. É aceitar que o medo sempre aparece quando falta conhecimento. E aí, em vez de fugir, você decide estudar, buscar, investigar. É isso que transforma a incerteza em clareza, a insegurança em confiança e o medo em coragem. E a partir do momento em que você entende isso, sua vida nunca mais será a mesma. Existe uma força invisível controlando a vida da maioria das pessoas, e o mais assustador é que elas nem percebem isso. Desde cedo, fomos programados a acreditar em ideias que nunca escolhemos de fato. Crescemos ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, é melhor ter segurança do que arriscar, seja realista. E essas palavras foram se instalando dentro da nossa mente até se tornarem verdades absolutas. O problema é que essa programação fica gravada no subconsciente e a partir daí começa a dirigir nossas escolhas como se fosse o piloto automático de um avião. Você pode até pensar que é livre, que toma decisões baseadas no que deseja, mas a realidade é que na maioria das vezes você apenas repete os padrões que foram colocados dentro de você. Isso é o que eu chamo de paradigma, um conjunto de hábitos, crenças e condicionamentos que formam uma espécie de software interno. E esse software não questiona nada, ele apenas executa os comandos. Se você foi programado para acreditar que o sucesso é difícil e que dinheiro é escasso, o subconsciente vai trabalhar dia e noite para garantir que sua vida corresponda exatamente a essa visão. É por isso que tantas pessoas, ao passar dos 35 anos, começam a sentir uma espécie de prisão invisível. Elas têm sonhos, têm vontades, mas algo sempre puxa de volta. É como se existisse uma barreira que não pode ser ultrapassada. Essa barreira não é real, mas parece indestrutível, porque está no nível da mente subconsciente, que não distingue entre o que é verdade e o que é ilusão. Ela simplesmente aceita aquilo que foi alimentado repetidas vezes. Pense comigo. Quantas vezes você já quis tomar uma decisão ousada, como mudar de emprego, abrir um negócio, investir em algo novo, e imediatamente uma voz interna disse: "Isso não é para você." Essa voz não é sua. Ela é a programação que foi instalada em você. É como se um vírus estivesse rodando no fundo do sistema, impedindo você de acessar todo o seu potencial. E o mais doloroso é que essa programação foi passada muitas vezes por pessoas que te amavam e achavam que estavam te protegendo. Pais, professores, amigos, todos compartilhando suas próprias limitações e colocando isso em você. Eu me lembro de como fui condicionado a acreditar que empregos eram a única forma de ter segurança. Quando entrei para o Corpo de Bombeiros, todos diziam que eu deveria agradecer por ter um trabalho estável e não pensar em arriscar. E aquilo fazia sentido, afinal ninguém largava aquele emprego. Mas o preço de seguir esse padrão era sufocar o meu desejo de crescer. Foi só quando percebi que aquela verdade não era minha, mas uma programação herdada, que consegui romper. O medo que eu sentia não era meu, era o reflexo da mentalidade coletiva que me cercava. Hoje vejo milhares de pessoas vivendo o mesmo dilema. Trabalham em algo que não gostam, mas continuam porque foram programadas a acreditar que segurança vale mais do que realização. Guardam dinheiro no banco com medo de investir, porque foram ensinadas a acreditar que o risco é sempre maior que a recompensa. E passam décadas inteiras sem perceber que estão seguindo comandos que nunca escolheram conscientemente. A psicologia moderna já comprovou que boa parte do que fazemos todos os dias é regido por hábitos inconscientes. Mais de 90% das nossas ações vem desse piloto automático. Isso explica por quê, mesmo quando você lê um livro inspirador ou assiste a um vídeo motivador, a empolgação dura pouco. Porque a mente consciente até entende, mas o subconsciente continua programado com os mesmos paradigmas de sempre. Agora eu quero que você reflita. Quais são as frases, os pensamentos e as crenças que vêm se repetindo dentro de você há anos? Será que são realmente seus? Ou foram programados por alguém que nem chegou onde você quer chegar? O ponto é que enquanto você não identificar e substituir essas programações, sua vida vai continuar sendo controlada
por um roteiro que não foi escrito por você. Romper um paradigma é como reprogramar um computador. Dá trabalho, exige repetição e disciplina, mas é possível. E o primeiro passo é reconhecer que essa programação existe. Porque a partir do momento em que você enxerga a prisão, você já não é mais refém. E quando você começa a alimentar seu subconsciente com novas imagens, novos pensamentos e novas informações, essa programação antiga começa a perder força. O piloto automático pode até tentar puxar você de volta, mas cada vez que você insiste em se reprogramar, você se aproxima mais de assumir o controle. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa viver a vida que foi colocada dentro de você. Você pode criar uma nova, e essa nova programação não precisa seguir as mesmas regras de limitação que mantiveram você preso por tantos anos. A decisão de reprogramar é sua, mas ela só acontece quando você tem coragem de questionar se os pensamentos que dominam sua vida são realmente seus, ou apenas heranças de um passado que já não serve mais para você. Pouca gente percebe como o medo corrói silenciosamente a vida, porque ele raramente aparece de forma clara. Ele se disfarça em pequenas preocupações, em pensamentos repetitivos, em noites mal dormidas. Primeiro, você se preocupa. Depois de tanto alimentar essa preocupação, o corpo começa a reagir. O coração acelera sem motivo aparente, a respiração fica curta, a mente parece girar sem descanso. Essa é a ansiedade batendo à porta. E é aí que muitas pessoas recorrem a remédios para silenciar o sintoma, sem perceber que o verdadeiro problema continua lá dentro. Quando a ansiedade não é tratada na raiz, ela é engolida e escondida, e o que acontece é ainda pior. Ela se transforma em depressão. Eu já vi esse ciclo se repetir milhares de vezes. Trabalhadores inteligentes, pais de família, mulheres talentosas, todos presos dentro de um padrão que começa com uma simples preocupação financeira ou profissional e termina em colapsos emocionais e físicos. Lembro-me de pessoas que conheci em seminários, pessoas que tinham sonhos enormes, mas que chegavam até mim com os olhos apagados, carregando uma lista de medicamentos no bolso. Elas não entendiam que o que estavam vivendo não era azar ou destino, mas apenas a consequência natural de anos, reprimindo sentimentos e alimentando pensamentos negativos sem buscar conhecimento para substituí-los. O corpo não mente. Ele sempre revela aquilo que a mente tenta esconder. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde já mostraram que a depressão é uma das principais causas de afastamento no trabalho em pessoas acima dos 35 anos. Isso não acontece porque, de repente, a vida fica mais difícil nessa idade, mas porque, ao longo de décadas, as preocupações não resolvidas vão se acumulando até explodirem. A doença não aparece do nada. Ela é construída silenciosamente, dia após dia, cada vez que você suprime a ansiedade em vez de transformá-la em ação consciente. Eu mesmo já senti isso na pele. Quando decidi largar o corpo de bombeiros, o medo me dominava. Eu ficava noites acordado, pensando no que poderia dar errado. O corpo respondia. Dor no estômago, aperto no peito, uma sensação de que eu estava prestes a perder tudo. Naquele momento, eu não entendia que aquilo era apenas energia mal direcionada. Eu suprimia em silêncio, tentava parecer forte, mas por dentro havia um peso enorme. Foi só quando comecei a estudar profundamente como a mente funciona que percebi que cada sintoma era um aviso, um sinal claro de que eu estava deixando a preocupação ditar minhas escolhas. Talvez você também esteja vivendo isso agora. Talvez esteja preocupado com as contas, com o futuro dos seus filhos, com a possibilidade de perder o emprego. E essa preocupação, quando não encontra saída, vira ansiedade. Você começa a se sentir preso, engole os sentimentos para não preocupar a família. E essa energia acumulada vai se transformando em depressão. Isso não é fraqueza, é apenas um processo natural quando você não entende como lidar com a raiz do problema. A raiz está sempre no mesmo ponto: falta de entendimento. Quando você não compreende a situação, sua mente cria cenários de terror. Mas quando você começa a buscar conhecimento,
estudar e compreender como as coisas realmente funcionam, esse ciclo pode ser quebrado. O medo deixa de se expandir porque a ignorância é substituída pela clareza. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os monstros somem imediatamente. Eu digo isso porque já acompanhei pessoas que transformaram a vida ao entender esse processo. Lembro-me de uma mulher que sofria de crises de pânico e acreditava que jamais voltaria a trabalhar. Ela vivia dopada de remédios, até perceber que sua ansiedade não era um inimigo, mas um sinal de que precisava mudar sua forma de pensar. Ela começou a estudar, a escrever todos os dias os pensamentos que a atormentavam, e aos poucos substituiu a escuridão da incerteza por clareza. Hoje ela vive em paz. Voltou a trabalhar e me disse que a ansiedade desapareceu quando ela entendeu a causa. Esse é o ponto que muitos ignoram. Você não precisa aceitar esse ciclo como destino. Preocupação, ansiedade, depressão e doença não são inevitáveis, são apenas a consequência de deixar o medo tomar conta sem buscar o conhecimento que o dissolve. O corpo mostra os sinais, mas você pode decidir mudar a rota. E quando você muda, não só sua mente fica em paz, mas todo o seu corpo começa a responder com energia, saúde e vitalidade. Porque no fundo, o medo nunca foi o problema. O problema sempre foi não saber como lidar com ele. Existe algo fascinante que poucas pessoas realmente entendem. Tanto o medo quanto a fé exigem que você acredite em algo que não pode ver. Pense bem nisso. O medo faz você acreditar em cenários de fracasso, em problemas que talvez nunca existam, em catástrofes que a sua mente cria e que raramente se confirmam. Já a fé pede exatamente a mesma coisa, só que na direção oposta. Acreditar no sucesso antes que ele aconteça. Acreditar na abundância, mesmo quando tudo ao seu redor mostra escassez. Acreditar em um futuro brilhante, mesmo que o presente pareça confuso. O ponto é que a energia é a mesma, mas o resultado é completamente diferente. Eu descobri isso de forma prática, não teórica. Houve uma época em que eu ganhava apenas $4.000 por ano. Eu estava preso a empregos que não me davam satisfação, vivia endividado e não enxergava saída. Quando comecei a estudar profundamente como a mente funciona, passei a aplicar esses princípios todos os dias, mesmo sem entender totalmente como aquilo poderia dar certo. No primeiro ano, minha renda saltou para $175.000 e não parou mais de crescer. Isso aconteceu não porque a economia mudou, não porque eu recebi um presente do acaso, mas porque eu mudei a maneira como usava a energia da fé. Eu comecei a acreditar em algo que não via ainda, mas que já existia dentro de mim como possibilidade. Essa é a grande diferença. O medo paralisa, a fé movimenta. Quando você alimenta o medo, o corpo fica tenso, a mente trava. As oportunidades passam diante dos seus olhos e você não consegue agir. Mas quando você escolhe a fé, é como se abrisse uma comporta. As ideias começam a fluir, a criatividade desperta, as conexões aparecem e, de repente, você enxerga caminhos que antes não estavam visíveis. Não é mágica, é lei. Aquilo que você sustenta emocionalmente na mente acaba se manifestando no mundo físico. Olhe para qualquer pessoa de sucesso. Antes de conquistar, ela acreditou. Steve Jobs, por exemplo, acreditava que poderia colocar um computador pessoal na casa de cada indivíduo em uma época em que isso parecia impossível. Não havia garantias, não havia exemplos, apenas uma visão alimentada pela fé. E essa fé, sustentada com consistência, se transformou em uma das maiores empresas do mundo. O medo poderia tê-lo feito desistir nos primeiros fracassos, mas foi a fé que deu a ele energia para continuar. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você deixou o medo vencer porque acreditou mais no fracasso do que na possibilidade do sucesso? Quantos projetos você enterrou antes mesmo de começar porque sua mente criou histórias de que não iria funcionar? O curioso é que você já estava acreditando, só que no lado errado. É como se tivesse investido todo o seu poder criativo em sustentar a imagem de algo negativo.
E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se você já tem a capacidade de acreditar em algo que não vê, por que continuar alimentando o lado que paralisa? Se a fé e o medo exigem o mesmo esforço mental, não faz sentido escolher o que sabota. A escolha consciente pela fé não significa ignorar a realidade, mas interpretar a realidade com base em possibilidades maiores. É decidir que, mesmo diante de dificuldades, existe sempre uma saída, existe sempre um próximo passo, existe sempre uma solução esperando para ser descoberta. Quando comecei a viver assim, tudo mudou. O medo ainda aparecia, mas eu aprendi a usá-lo como sinal de que precisava expandir meu entendimento. E cada vez que eu escolhia a fé, mesmo sem ver os resultados imediatos, era como plantar uma semente invisível. Com o tempo, essa semente germinava e dava frutos que eu nunca teria colhido se tivesse escolhido a paralisia do medo. O mais incrível é que essa não é uma capacidade exclusiva de algumas pessoas. Todos têm dentro de si o poder de transformar o invisível em realidade. É uma lei universal. O universo responde não ao que você deseja superficialmente, mas ao que você acredita de verdade, ao que você alimenta com emoção. Se você sustenta a fé, o universo encontra formas de abrir portas. Se você sustenta o medo, ele cria muros que parecem intransponíveis. A questão que fica é: em que você vai decidir acreditar a partir de hoje? Porque, queira ou não, você já está acreditando em algo. O medo é uma escolha, a fé também. E o resultado da sua vida depende unicamente de qual lado você resolve sustentar todos os dias. Quando a energia está presa em ansiedade, tudo na sua vida parece travar. Você acorda cansado, sem ânimo, pensando em tudo que pode dar errado. É como se estivesse com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O motor gira, mas o carro não sai do lugar. Essa sensação sufocante é o que consome a maioria das pessoas todos os dias. E o pior é que muitas nem percebem. Chamam de estresse, dizem que é cansaço. Mas no fundo, é ansiedade transformando seu potencial em paralisia. Agora, quando você pega essa mesma energia e a direciona com fé e clareza, algo extraordinário acontece. Ela se transforma em aceleração. Você começa a andar mais rápido, pensar melhor, agir com mais convicção. De repente, portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir, pessoas começam a aparecer na sua vida e situações que pareciam impossíveis passam a se alinhar. Não é coincidência, é energia em movimento. Eu vivi isso quando iniciei minha empresa de limpeza. Eu não tinha estudo formal, não tinha experiência em negócios, não tinha capital. O que eu tinha era um desejo ardente e uma imagem clara do que eu queria conquistar. Essa clareza me fazia levantar cedo, bater de porta em porta, oferecer meu serviço com uma convicção tão forte que os clientes sentiam confiança em mim. Em menos de um ano eu estava faturando mais de $100.000, algo impensável para alguém que vinha de onde eu vinha. Mas não era magia, era energia redirecionada. Enquanto a maioria das pessoas usava a energia para alimentar a ansiedade, eu a transformava em aceleração. Pense em quantas vezes você já se sentiu travado por medo, mas ao mesmo tempo, seu coração batia mais forte, sua mente estava a 1000. Essa energia nunca foi negativa em si mesma. O que a torna paralisante é a forma como você a direciona. A ansiedade é o mesmo combustível que pode ser usado para criar. A diferença está em onde você escolhe colocar o foco. Quando você foca no que teme, você trava. Quando foca no que deseja, você acelera. E o corpo responde de forma diferente. Em vez de ombros pesados, você sente leveza. Em vez de respiração curta, você respira fundo. Em vez de passos lentos, você começa a andar mais rápido. Agora imagine aplicar isso no seu dia a dia. Você tem uma tarefa difícil no trabalho e, em vez de gastar horas se preocupando, decide imaginar a sensação de dever cumprido, de ser reconhecido pelo resultado. Percebe o que acontece? A ansiedade se transforma em energia de ação. Você começa a trabalhar com mais foco, mais criatividade, mais determinação. Ou pense em alguém que sonha em abrir um negócio, mas fica preso no "e se der errado?".
Essa pessoa está gastando toda a energia vital em cenários negativos, mas se ela pega a mesma energia e imagina clientes chegando, contas sendo pagas, progresso acontecendo, automaticamente o corpo começa a trabalhar para manifestar essa realidade. Muita gente acredita que sucesso é questão de sorte, mas eu posso afirmar, não é sorte, é vibração. Já reparou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço? Elas têm brilho no olhar, um passo firme, um jeito de falar que transmite confiança. Não é que elas não tenham problemas, é que aprenderam a transformar a ansiedade em aceleração. Elas caminham com clareza de propósito e isso contagia quem está ao redor. O ponto é que você também pode fazer isso. Experimente o seguinte: da próxima vez que sentir a ansiedade batendo, em vez de tentar fugir dela ou reprimir, faça uma pausa. Respire fundo, feche os olhos e pergunte a si mesmo: como eu posso usar essa energia para me mover agora? Transforme a tensão em ação, o medo em movimento, a dúvida em decisão. Você vai perceber que não se trata de eliminar a ansiedade, mas de convertê-la em impulso. É nesse momento que sua vida começa a ganhar velocidade, que você começa a entrar em um fluxo onde as coisas simplesmente acontecem. E quando isso ocorre, não há como voltar atrás, porque você descobre que sempre teve asas, só estava insistindo em usar freios. Quer que eu expanda esse mesmo tópico, criando uma espécie de exercício guiado, como se eu estivesse conduzindo a pessoa passo a passo para experimentar agora mesmo essa transformação de ansiedade em aceleração? Isso faria o público sentir a mudança no exato momento em que assiste. O ponto mais importante que você precisa guardar é que a energia nunca some, ela só muda de direção. A mesma força que hoje está te prendendo em ansiedade pode, no instante em que você decide, se transformar em aceleração e abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. E se você sentiu que esse conteúdo falou diretamente com você, então se prepare, porque no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo, eu te espero no próximo vídeo.